Boa noite. Como é maravilhoso nos conectar através, das redes sociais, primeiramente através de Deus, né, Rose? Vamos começar esse culto maravilhoso, que é para honrar e glorificar o santo nome de Deus, com uma oração. Oremos. Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua santa casa, estamos aqui para Te honrar, Te agradecer e Te glorificar, Deus. Vem estar com cada irmão que está conosco, conectado online, os irmãos que estão distantes, mas estamos juntos, com o coração ligado a Ti, Deus. Fica conosco, desde já Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar tudo por Ele. Louve aí da sua casa, que tudo que possamos fazer seja para engrandecer o nome santo de Deus. Tudo por Ele. Proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz, um som de glória, ecoa em toda a criação. O cão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz, um som de glória, ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Em
ter a esperança que viveremos a eternidade com Jesus Cristo. Você possa louvar e engrandecer o santo nome de Deus com esse louvor. Verei Jesus, que você possa ter a certeza no seu coração que Ele em breve voltará. No mesmo dia em que
mas era feita só de espinhos vis. Porque trataram o rei desta maneira, e por que fazer usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. O inimigo não desiste facilmente. Ele quer fazer usar coroa igual, mas tenha isso sempre em sua mente. No Calvário o bem venceu o mal. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. E jamais terá de usá-la outra vez. Amém, Jesus. Boa noite. Boa noite, amigos. É um prazer estarmos hoje juntos neste quinto dia de Semana Santa, contando com o sábado, a quarta noite. Que alegria podermos juntos celebrar a Semana Santa deste ano, 2021, sobre o tema Restaurados. Você que clicou no link e acessou um dos nossos grupos de WhatsApp, seja bem-vindo, né? Eu creio que você pode participar dessa semana vendo os vídeos, vendo os áudios, ouvindo os áudios, vendo os clipes, todos com o tema Restaurados, Resgatados da Semana Santa deste ano. Que privilégio! E nós estamos aqui direto da Igreja de Cidade Alta, Igreja Adventista, transmitindo para todos os nossos amigos cristãos e não cristãos, todos aqueles que sentiram o desejo de participar desta Semana Santa. Você, meu amigo, minha amiga, você que encontrou de alguma maneira ou nos encontrou através do Facebook, ou através do Instagram, ou uma outra maneira, talvez o convite de um amigo, para a gente é um privilégio muito grande ter você conosco nesta noite. E se você gostar do programa, não se esqueça de curtir a página, de comentar se possível e compartilhar, porque isso dá uma maior possibilidade
para o Evangelho, para a pregação do Evangelho. Que privilégio! Eu sou o pastor Judson, aqui pastor das igrejas adventistas daqui da cidade de Cosmópolis. E eu quero, nesta noite, começar com uma oração. Incline a sua cabeça, onde você está. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, por tão grande salvação oferecida a todos nós, seres humanos, pecadores, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nele temos salvação, porque nele temos perdão, porque nele temos esperança e temos certeza de vida e vida eterna. Permite que nesta noite os nossos olhos sejam abertos, o nosso coração seja sensibilizado pela Tua palavra, através da ação do Teu Santo Espírito. Que o Divino Espírito Santo, o mesmo que inspirou os homens e mulheres a escreverem a Tua palavra, possa ser um instrumento que abra a nossa mente para compreendermos as profundas verdades da Tua palavra. Sabemos que o homem natural, o homem carnal, nós por nós mesmos, jamais poderíamos conhecer a revelação. Mas o Senhor, através do grande amor do Senhor, o Senhor revelou este conhecimento através do Espírito Santo, e nós temos o privilégio nessa noite de estudar uma parte da Tua revelação. Portanto, Senhor, vem e coloca-te ao lado de cada um dos Teus filhos, quer esteja em casa, quer esteja andando pela rua, dirigindo, nas mais diversas condições, que sinta a presença do Teu Santo Espírito, mas sobretudo, que essa mensagem não volte vazia, mas que possa ecoar em nossa mente, em nosso coração, e impulsionarmos a todos a uma mudança real, verdadeira, uma mudança que só o Senhor pode realizar. Colocamos, portanto, as nossas mentes e vidas em Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Temos estudado aqui a história de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma história maravilhosa. É uma história infinita. Não é possível numa semana, em algumas noites, esgotarmos a história de Jesus. Vocês estão percebendo que eu estou ainda no começo dessa história. Há tantos lances espetaculares, há tantos detalhes maravilhosos. Eu vibro com cada um desses detalhes. E quando nós lemos a palavra, e nós pedimos a assistência do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá uma visão, ele aguça a nossa imaginação, e nós entramos na história. É como se nós estivéssemos lá, pessoalmente na história. Eu posso ver o livro de João, o início deste livro, como um livro que relata os encontros de Jesus. E o maior de todos os encontros que pode existir neste mundo é o encontro de Jesus com uma pessoa. E todas as pessoas deste mundo necessitam experimentar um encontro com Jesus. Se uma pessoa viver toda uma existência e não se encontrar com Jesus, sua vida não terá valido a pena. Porque Jesus é o Salvador da humanidade. É nele que nós temos vida eterna. É nele e através dele que um dia tudo será restaurado. A nossa vida e novos céus e nova terra serão criados. E por isso que eu procuro mostrar, transmitir as primeiras cenas do ministério de Jesus. Em primeiro lugar, o encontro de Jesus. O encontro de Jesus com o seu Pai, ali no Jordão, ao ser batizado. O seu Pai lhe fala: você é o meu filho querido. O Espírito Santo também se encontra com Jesus. De uma forma simbólica, ele entra com grande impacto em sua vida através de uma pomba. A Trindade estava no batismo de Jesus. Deus o Filho, na pessoa de Jesus Cristo, como ser humano encarnado. Deus o Espírito Santo, simbolizado pela pomba. E Deus o Pai. E Jesus, então, ele começa o seu ministério. Mas antes ele vai ao deserto.
ele vai ao deserto, e ali no deserto ele entra em íntima comunhão com o Espírito Santo. E depois daqueles 40 dias, ele também se relaciona com os anjos, como eu mencionei ontem. Que coisa maravilhosa o ministério dos anjos nessa terra. Você sabia que anjos celestiais, anjos poderosos de Deus, estão a serviço de Deus para ajudar as pessoas a encontrarem o caminho da salvação? Você sabia que você tem um anjo, o Deus destacou um anjo para estar ao seu lado, embora invisível? Você alguma vez teve o privilégio de sentir a presença do seu anjo? Você alguma vez procurou conversar com o seu anjo, ainda que invisível? Eu já tive o privilégio de ser liberto da morte algumas vezes. E eu, em algumas viagens que fazia de São Paulo, aqui para a região aqui de Cosmópolis, eu muitas vezes vinha conversando com meu anjo. Eu dei até um nome para o meu anjo. E eu dizia: meu anjo, eu sou tão grato a ti, porque você tem livrado a minha vida tantas vezes, tem cuidado de mim, e você tem uma missão de acompanhar a minha vida desde o início, até quando a minha vida nesta terra, a minha peregrinação nesta terra terminar, ou quando Jesus voltar. E se porventura eu dormir, você vai ser o primeiro a me saudar na ressurreição, e vai me levar a Jesus, pela graça de Deus. Eu gosto de pensar no ministério dos anjos. Obrigado, porque o som ficou jóia agora, hein? Maravilha. Eu gosto de pensar em que os encontros, Jesus encontrou-se com o seu Pai, com o Espírito Santo, com os anjos, conversou muito com eles, sua fé foi fortalecida, sua missão foi mais compreendida por ele compreendeu. Após aqueles primeiros meses de sua missão, na verdade, como nós dissemos ontem, Jesus desde jovem, ele tinha Deus como seu instrutor. O seu livro, ele não frequentou as escolas seculares, não frequentou as escolas dos rabinos, não frequentou a escola de Gamaliel, mas Jesus frequentou a escola da natureza. O livro da natureza se abria diante dele todos os dias, antes dos primeiros raios do sol despontarem. As escrituras eram o seu livro de texto. Ele se aplicava ao estudo das escrituras. Nunca ninguém conheceu tão profundamente as escrituras como Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca foi encontrado na cama nos primeiros raios solares. Sempre antes do sol nascer, ele já estava em algum lugar em meio à natureza, estudando a palavra de Deus e orando. E ali, nas primeiras horas do dia, ele recebia a unção, os seus lábios eram tocados de graça para transmitir a outros. Todas as pessoas que se encontravam com Jesus eram abençoadas. Eu quero dizer para você que o objetivo dessa Semana Santa é dizer para você que Jesus quer ter um encontro com você. O ministério de Jesus só tem um propósito: salvar pessoas como você e eu. Ele deseja se encontrar com você. Essa é a sua missão. Jesus, ele toma a iniciativa neste encontro. É maravilhoso nós pensarmos que Deus, o Filho, Jesus Cristo, antes mesmo de nós o procurarmos, ele já nos procura. Ele toma a iniciativa, assim como tomou iniciativa em buscar a Filipe, porque sabia que Filipe tinha dúvidas ainda, talvez um pouco de timidez, faltava coragem. Ele toma a iniciativa. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer transformar a sua visão. Ele quer mudar a sua compreensão de quem é você, de quem Ele é. Ele quer que você tenha uma visão da sua pessoa, da pessoa.
que Ele é. Ele quer que você compreenda a visão que Jesus tem de você. Ele quer salvar você. Ele quer resgatar você. Salvar deste mundo de pecado. Este mundo, meus queridos, foi sequestrado pelo pecado. E somente aqueles que reconhecerem que são pecadores e que buscarem ajuda em Cristo poderão ser resgatados. E Jesus quer a sua felicidade. Ele quer a minha felicidade, a nossa felicidade. Ele quer que você seja feliz. Há muitas pessoas que pensam assim: mas se eu aceitar a Cristo, será que eu vou poder ser feliz? Será que eu vou poder fazer um monte de coisa legal, né? Não posso. É uma ideia totalmente equivocada. Ter a Jesus é ser feliz. Nenhuma pessoa realmente é feliz, verdadeiramente, porque só Jesus falou assim: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você sabe o que é viver plenamente? É dizer assim: valeu a pena a minha vida. Conheça Jesus, conheça-o pessoalmente, não apenas assentado de um banco de igreja, ou ouvindo um rádio, ou assistindo um vídeo. Conheça você mesmo. Essas histórias demonstram o encontro de Jesus com pessoas que estavam inquietas, com pessoas que não estavam satisfeitas. Filipe, como nós vamos hoje continuar a história de ontem, Filipe era um jovem, como você, que talvez esteja me ouvindo nessa noite, e você tem sonhos, você tem desejos, mas você também tem preocupações, você tem dramas existenciais. E Filipe não estava satisfeito com a sua vida. Filipe não achava que estava indo bem a sua vida espiritual. E quando ele ouviu falar de um outro jovem, lá das montanhas de Judéia, que estava pregando, ele pensou: nossa, pregar e atrair multidões, eu preciso ver o que está acontecendo. Isso não é comum. João Batista surgiu no cenário, despontou no cenário da nação, depois muitos anos sem surgir um profeta. E Filipe, quando viu João Batista pregar, quando ouviu as suas mensagens, ele sentiu um desejo muito grande, porque a mensagem de João Batista, meus queridos, é a mensagem que nós precisamos hoje. Sabe qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos. É a mensagem de arrependimento. Hoje em que as pessoas acham que não tem pecado. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que são boas. Uma vez conversei com uma pessoa em Curitiba, estava ali numa festa, era um homem abastado, rico, e ele, sabendo que eu era pastor, veio conversar comigo. Eu estava ali porque a sua filha estava frequentando a igreja, estava cantando no coral, e nós fomos ali para aquela festa, era uma festa na casa dele, e ele falou: sabe, pastor, ele veio me conhecer, e falou assim: pastor, sabe, eu sou um homem bom, não faço mal a ninguém, sabe, ajudo as pessoas, tenho um bom relacionamento. Ele achava que não precisava de religião, era isso que ele queria me dizer. Há muitas pessoas que acham que a salvação está nelas, que há algo de bom em si mesmas. Mas, meus queridos, a mensagem de arrependimento de João Batista é a verdadeira mensagem que nós necessitamos hoje. Nós precisamos entender que a salvação, ela vem de Cristo Jesus, e que nós somos pecadores, e que não há nada que nós possamos fazer. A salvação não é pelas obras humanas, a salvação é pela fé, e unicamente pela fé. Mas a fé é a mão do homem estendida em direção a Deus. No plano da salvação, a graça é a fonte, a graça de Deus. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 6, ou seja, a graça é a mão de Deus estendida em direção ao homem, a graça é a fonte, a fé
é a mão do homem estendida em direção a Deus. A fé é o método. O sangue é o meio. E as obras são a evidência. Porque quando alguém se encontra com Jesus, não é mesmo? Filipe desejou compartilhar com seu melhor amigo. Este amigo, conforme diz a Bíblia, onde nós paramos ontem, abra sua Bíblia em São João capítulo 1, vamos rever essa história. É sempre bom nós podermos ler e partir da palavra de Deus para o estudo que estamos fazendo. São João capítulo 1. Aqui, a partir do verso 43, como já lemos ontem, vamos ler novamente. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, Filipe foi a Natanael, e Filipe foi a Natanael dizendo: achamos o Messias, aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Mas a última frase dele não foi muito feliz. Ele disse assim, com uma pontinha de dúvida: Jesus o Nazareno, filho de José. Foi quase perfeito o testemunho dele, porque Nazaré era uma cidade, no mínimo, uma cidade perversa. Nazaré não era uma cidade bem vista na Galileia. Jesus o Nazareno, filho de José. Mas o seu testemunho impressionou Natanael, porque ele falou: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, aquele de quem os profetas mencionaram. E Natanael disse: Nazaré, será mesmo Nazaré? Será possível encontrar alguém bom em Nazaré? Mas aí Filipe diz o seguinte: vem e vê, vem você e vê. Eu quero dizer para você nessa noite que quando uma pessoa encontra Jesus, ela precisa compartilhar de Jesus, porque falar de Jesus, testemunhar de Jesus é vida. Quando nós falamos de Jesus, nós reavivamos a nossa fé. É indispensável que os cristãos compartilhem a mensagem com outros. Pode ser que ao compartilhar não sejam perfeitos, pode ser que falem alguma coisa que não seja o ideal, mas precisamos nos lembrar que o Espírito Santo é o agente transformador. A obra de salvação não é obra humana. Nenhum ser humano é capaz de salvar um outro ser humano. Nenhum ser humano é capaz de convencer uma criança sequer, porque Deus nos dotou de liberdade, Deus nos dotou de livre-arbítrio. Ninguém pode obrigar uma outra pessoa a fazer algo, ou a decidir algo. A decisão, meus queridos, é algo sagrado. O livre-arbítrio é a maior qualidade, característica que nos torna semelhantes ao próprio Deus.
E o que aconteceu com Natanael? Ambos haviam presenciado o batismo de Jesus. Sabem que muitas pessoas não conseguem, ao estudar a palavra de Deus, não conseguem captar a mensagem. Muitas pessoas, ao ouvirem uma pregação, não conseguem captar a mensagem divina, porque os seus olhos estão cegos. Essas pessoas, elas estão destituídas de fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Cada pessoa tem uma medida de fé. Eu espero que você, meu amigo, meu irmão, tenha uma medida, ainda que pequena, de fé. Eu quero dizer para você que a fé é um dom de Deus. Nós somos tão fracos, tão débeis, que nem fé nós temos. Então, a Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Se não fosse pela bondade do Senhor, nós seríamos incapazes de nos arrepender, inclusive. E por isso, nem todos perceberam a cena do batismo, nem todos viram a luz, nem todos viram uma pomba, nem todos ouviram uma voz. Mas tanto Filipe quanto Natanael perceberam, porque eles eram jovens que haviam descido. Natanael também havia descido de Caná. Enquanto Filipe era de Betsaida, Natanael era de Caná, uma cidade que ficava bem próximo de Nazaré. E ambos haviam se tornado discípulos de João Batista. Ambos eram jovens sedentos. Eu pergunto para você nessa noite, vendo o mundo que está acontecendo, você tem um desejo de que Jesus volte a essa terra? Você crê na segunda vinda de Cristo? Como você acha que este mundo vai continuar? Você acha que o mundo vai muito tempo mais? Será que você acredita na palavra de Deus? Você acredita de que os sinais que a palavra de Deus apresenta da volta de Jesus sejam verdadeiros? Eles acreditavam, porque os sinais da primeira vinda de Jesus eram perceptíveis para eles. As coisas haviam chegado a um ponto insustentável. A religião havia se tornado um fardo, As pessoas faziam as coisas mecanicamente. A religião era explorada comercialmente. Será que nós estamos chegando a níveis semelhantes a do passado? Sempre que o mundo chegou a uma situação insustentável, Deus veio. Foi assim no dilúvio, quando o mundo chegou a um caos, em que havia violência, havia maldade, havia insensibilidade, Deus veio. 2000 anos depois do dilúvio, quando o mundo chegou, a Bíblia diz assim, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E agora, meus queridos, quase cerca de 2000 anos depois, o mundo chegou a uma situação quase insustentável. Será que você percebe isso, meu amigo? Você está feliz? Você está feliz vendo amigos seus, familiares seus perecendo? Você não deseja viver num mundo melhor? Você não gostaria de poder viver para sempre com a sua família? Que maravilha se eu pudesse estar com meu pai aqui nessa noite, que dormiu aos 96 anos. Que pena que a história de amor nossa com o nosso pai terminou. Mas ele está dormindo em Cristo. Ele tem esperança. Você acredita? Você como jovem tem o seu coração está ardendo. Você como adulto, o coração de Filipe e de Natanael ardia de expectativa. Só que quando Jesus foi batizado, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Natanael teve uma expectativa diferente, uma visão diferente. As pessoas são diferentes. Enquanto Filipe creu, enquanto Filipe timidamente creu e pensou: eu preciso fazer isto, Natanael pensou assim: eu creio em João Batista, ele falou isso mesmo, então não é o meu mestre, eis o Cordeiro de Deus. Ó Senhor, eu preciso chegar a essa conclusão. Ele ficou decepcionado. Ele viu os vestígios da labuta no rosto de Jesus. Ele viu os vestígios da pobreza em Jesus. Será que o Messias
poderia ser alguém oriundo da pobreza, seria o Messias, teria vestígios em sua face do trabalho. Só que eles eram jovens sinceros, ambos não tiveram a coragem de ir a Jesus. Há muitas pessoas que não têm coragem de ir a Jesus, se preocupam com o que os amigos vão pensar, se preocupam com o status social, e a vida vai passando, essas pessoas vão sempre adiando a sua decisão. Elas querem desfrutar a vida, elas querem o prazer, elas querem as festas, elas querem os amigos, e a vida vai passando, e muitas pessoas, a vida passa e elas perecem, e é isso que Satanás quer. Satanás quer levar você a ter uma vida dissipada, uma vida em que você passe e atravesse sem ter um encontro com Jesus, e a sua vida não terá valido a pena. Mas eles, aqueles jovens, eles eram jovens de oração, eram jovens que estudavam a lei e os profetas, e Natanael decidiu estar a sós com Deus. Ele falou: Senhor, eu preciso de estudar tudo de novo, eu preciso de ver. Eis o Cordeiro de Deus, mostra-me, revela-me, Senhor, esse Cordeiro. Ele foi para um lugar reservado a sós, ele foi para um bosque, e ali ele estava, enquanto Jesus estava lá no deserto, ele estava estudando a palavra, ele estava revendo as profecias, e ele orou a Deus, e a sua oração foi assim: Senhor, mostra-me. Ele pediu que o Espírito Santo confirmasse a ele, desse a ele uma confirmação de que Jesus era o Messias. E quando ele vai diante de Jesus, e quando Filipe o chama, achamos o Messias, ele fala: tá bom, eu vou com você, você é meu amigo, mas se eu achar que não é o Messias, eu vou falar na cara dele que não é o Messias. Jesus Nazareno, filho de José, tudo bem, Nazaré, nunca vi ninguém prestou de Nazaré até hoje que eu conheci, mas eu vou com você, que você é meu amigo. E se você está dizendo que o Messias encontrou você, eu vou conferir, mas eu vou falar a verdade para ele. E quando ele chega diante de Jesus, e antes mesmo de Filipe falar: Jesus, eis aqui está meu amigo, eu trouxe aqui, Jesus olha para ele e fala assim, Jesus diz assim: eu sei que você é uma pessoa sincera. As palavras exatas de Jesus estão aqui no verso 47 do capítulo 1. Aqui diz: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Como a gente pode traduzir essas palavras aqui? Assim, olha, você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa sincera, não existe, você não sabe fingir, você não sabe bajular. Eu sei que você não é um bajulador, e era exatamente aquilo que Natanael era como Natanael é. Sabe aquelas pessoas que são sinceras, são verdadeiras, são francas, elas falam mesmo o que pensam. Natanael fala assim, toma um susto: de onde você me conhece? Como mesmo? É exatamente o que eu sou. Então Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu tinha visto você lá debaixo da figueira. Antes que Filipe o encontrasse, eu vi você debaixo da figueira. E as palavras de Jesus foram a resposta das orações de Natanael. Era o sinal que o Espírito Santo estava dando a Natanael de que ele estava diante do Messias, porque estava diante de alguém, ele percebeu que estava diante de alguém que podia ler os segredos de sua vida. Filipe havia procurado Natanael, e Filipe se lembrara que muitas vezes eles haviam orado em um lugar secreto, em meio à natureza, debaixo das árvores, em meio à vegetação, encoberto pelas folhas de árvores frondosas, um lugar ultra secreto. E Jesus diz assim:
eu vi você, eu vi você debaixo da figueira. E naquele momento, Natanael viu a confirmação da sua oração, a resposta da sua oração. E o que Natanael fala para Jesus é uma das mais lindas declarações de fé que nós encontramos nos evangelhos. Ele disse: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Como poderia? Dúvida no instante, certeza no outro. Jesus disse: você crê? Você creu só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Pois maiores coisas você verá. E Jesus disse para ele, agora falando para os dois, Filipe e Natanael: em verdade, vos digo, verso 51, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês viram o céu se abrir? Vocês viram o céu se abrir lá no Jordão? Aquilo foi só o começo. Agora eu disse para você que eu conheço a sua vida, que eu vi você orando, e você disse que crê em mim, que eu sou o Filho de Deus. Você crê que eu sou o Rei de Israel? Vocês vão ver coisas muito maiores. Eu vou abrir o céu para vocês. Meus queridos, quando alguém aceita Jesus como seu salvador pessoal, o céu se abre para você. Eu quero dizer para você, meus queridos, que este mundo não é um mundo alienado. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Não pense você, meu querido, que você está sozinho, que não há ninguém por você. Existe alguém por você. Existe alguém que o ama, Jesus Cristo. E Ele está dizendo: eu vou abrir o céu para você. Se você me aceitar, se você realmente crer que eu sou Filho de Deus, que eu sou o Mestre, o Rei de Israel, que eu sou o seu Salvador, eu vou salvar você. Eu vou abrir o céu para você. Eu vou ser a ponte entre a terra e o céu. Sabe? Veja, Jesus falou assim: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus falou sobre o ministério dos anjos. Você sabia, meu querido amigo, vocês sabiam que anjos de Deus, poderosos em poder, estão nesta terra para salvar pessoas como instrumento de salvação? O ministério dos anjos é eficaz para salvar pessoas. E se você se entregar a Jesus, os anjos estarão ao seu lado, não apenas para salvar você, mas para ajudar você a salvar outros. Sabe, essa era uma imagem, a imagem de uma escada. Era uma imagem muito familiar para um judeu. Todo mundo conhecia a história de Jacó, do sonho de Jacó. Quando Jacó havia enganado seu pai, enganado seu irmão, havia roubado a primogenitura do seu irmão, trocado a primogenitura por um prato de lentilhas. E seu irmão, depois de descobrir o engano, estava perseguindo, prometeu, jurou de morte. Jacó fugiu sozinho naquela primeira viagem para um país distante, onde antigamente de lá, daquele lugar, sua família havia saído. E Jacó, naquela noite, você já passou angústia em sua vida? Já passou alguma noite angustiado? Jacó estava angustiado naquela noite. Ele fez de travesseiro uma pedra. Naquela noite, Deus apareceu em sonhos, uma grande escada, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E Deus, apesar de Jacó ser um fugitivo, apesar de Jacó ter enganado seu pai, ter enganado seu irmão, de se sentir o mais miserável, o mais pecador dos seres humanos, de achar que estava perdido, tudo perdido para ele, tudo havia acabado. Deus falou para ele naquela noite: Jacó, eu vou abençoar você, eu vou te levar em segurança. Um dia você vai voltar,
eu vou abençoar você, eu serei o seu Deus, eu sou o Deus de Abraão, seu avô, eu sou o Deus do seu pai Isaque, eu também sou e serei o seu Deus, não temas. E Jacó, pela manhã, o Senhor está nesse lugar, ele erigiu um altar ali, em Betel, e ele fez uma aliança com Deus, e a aliança que ele fez com Deus, que está em Gênesis capítulo 28, verso 20, se eu não estiver enganado, ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo, e se o Senhor me trouxer de volta um dia, eu serei fiel ao Senhor, de tudo eu te darei o dízimo. Olha só, quando a pessoa se entrega a Deus, ele entrega tudo que ele é, tudo que ele tem. Meu querido, não existe separação entre vida espiritual, vida social, vida amorosa. A minha vida social é minha, a minha vida espiritual outra coisa. Então há pessoas que elas são verdadeiros artistas, na igreja de terno e gravata parecem santos, mas numa quadra de futebol brigam, xingam, maltratam, e se brincar, batem. Meus queridos, tudo, quando nós aceitamos a Cristo, Deus transforma a vida inteira, tudo que temos e somos. Por isso que Jacó fez aquele voto, e Jacó se tornou o grande patriarca, porque ele cumpriu a sua promessa, e Deus cumpriu a promessa dele, Deus o abençoou. Jacó se tornou riquíssimo, próspero, retornou anos depois, se reconciliou com seu irmão, e se tornou o pai das 12 tribos de Israel. Querido amigo, Deus tem grandes planos para a sua vida. Deus quer abrir o céu diante de você. Será que eu estou falando para alguém nessa noite que se afastou do Senhor, que conhece a Bíblia, conhece os fundamentos da fé, mas abandonou a igreja? Você gostaria de ser rebatizado? Eu disse que existe o rebatismo, é bíblico, e é bíblico sim. É só você ir em Atos 19, versos 1 a 5, você vai ver lá. Os discípulos que foram rebatizados por Paulo, porque eles conheceram uma nova luz. Você gostaria de ser batizado? Fale comigo. Seria muito bom se nós tivéssemos um batismo. Lógico, não vamos batizar ninguém precipitadamente, mas se nós tivéssemos alguém preparado, cônscio, convicto. Imagine se nós pudéssemos terminar essa Semana Santa com batismo. Talvez poderia ser o seu, não sei. Você gostaria, talvez o seu caso não seja de batismo, talvez o seu caso seja o desejo de conhecer mais a palavra. Você sente que para se batizar, você precisa de conhecer a Bíblia, fazer estudos bíblicos. Se você está no Facebook, clique no link aí, que o nosso instrutor bíblico, pastor Luiz Henrique, está postando. Clique no link, inscreva-se numa das nossas classes virtuais. Se você desejar ser visitado, se você desejar que nós oremos por você, ou com você em sua casa, nós vamos, logicamente tomando todos os cuidados, neste momento de pandemia. Eu quero perguntar a você nessa noite, você gostaria de entregar a sua vida completamente a Deus? Gostaria? Levante a sua mão, se esse é o seu desejo. Você gostaria de dizer: o Senhor é o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel, eu creio, Senhor. Você gostaria de ter acesso ao céu? Você gostaria de fazer uso de Jesus como mediador em sua vida? Ele pode te levar ao céu. Sim. Nós teremos agora um hino especial. E a Lô, a irmã Roseli, o irmão Nildo aqui no teclado, elas vão dar a mensagem de Deus nesse momento, porque a música tem um poder fantástico, maravilhoso, vai impressionar o coração através do Espírito Santo. E se você tomou a sua decisão nessa noite, confirme agora através da oração, e depois nós vamos juntos orar.
Cada vez mais lentos são os passos de Jesus naquela longa estrada. Cansado, ferido, machucado, humilhado, não há palavra que descrevam esse quadro de horror. Naquela rua empoeirada vão as marcas da cruz. Teu sangue escreve a história de um Deus de amor. Não há quem o ajude, fogem, muitos choram. Teu olhar quase se apaga, mas ele segue e não para. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão ali. Eu jamais irei compreender sua angústia e seu sofrer. Foi por mim que ele se entregou. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, foi tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. As mãos, os pés, os cravos a ferir seu corpo à cruz, a dor, a coroa que ele usou, Jesus pagou, tudo por amor, seu perfeito sacrifício trouxe graça e perdão. Amém, Jesus. Vamos orar nessa noite. Inclina a sua cabeça. Ó Senhor, nosso Deus, obrigado porque nossos olhos, nossas percepções, nossos ouvidos foram abertos pelo Teu Espírito nessa noite. Podemos compreender um pouquinho, Senhor, o maravilhoso privilégio que é o dom da salvação que o Senhor nos oferece, e de que há esperança para nós, Senhor, e que se nós acreditarmos em Ti, se nós pela fé o aceitarmos como Salvador, o Senhor vai nos perdoar, o Senhor vai nos transformar e vai nos salvar. Olha, Senhor, para cada filho, para cada filha que Te aceitou, que confirmou, renovou a sua fé, que pediu a salvação nesse dia. Salva-nos hoje, Senhor. Aceita cada entrega, cada renúncia, que o Senhor possa nos santificar, que o Senhor possa
mudar a nossa vida. O Senhor possa nos dar os olhos da fé, o colírio espiritual, e que assim, Senhor, os céus sejam abertos diante de nós, que possamos ver diariamente os anjos descendo e subindo através do Senhor em nossa vida e na vida de outras pessoas. Ó Senhor, fica conosco nessa noite, renova as nossas forças, segue conosco na nossa jornada de fé nesta terra até a Tua volta, Senhor. E amanhã, que o Senhor nos dê o privilégio de estarmos na Tua presença novamente, nesta celebração da Semana Santa aqui na igreja de Cosmópolis, na cidade de Cosmópolis. Que a Tua bênção alcance a todos os nossos amigos de longe e de perto. Temos pessoas dos Estados Unidos, pessoas de outros países, pessoas da nossa região, Paulínia, Limeira, Artur Nogueira, toda a região. Que o Senhor possa abençoar a todas as pessoas. Em nome de Jesus. Amém.